Em reverência à palavra do Senhor, eu te pediria que você ficasse em pé nesse momento, para juntos fazermos essa leitura. Atos capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serás salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra. Preciso, Deus, da Tua sabedoria, sabedoria do alto, da Tua unção, ó Deus, para que eu consiga transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Que a Tua palavra encontre, ó Deus, nos corações atenção e, acima de tudo, aceitação. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se você fizer uma leitura um pouco desatenta desse texto, fica para a gente somente um cenário de fé, vitória e um desfecho extremamente interessante. E a gente chega a dizer: louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Mas se você prestar atenção nessa leitura, você vai perceber que, na realidade, esse cenário e essa atmosfera que cercavam aquele lugar era um lugar de depressão, de escuridão e de total isolamento. Para a gente ter uma ideia, naquela época, quando os presos eram colocados num cárcere interior, que era o cárcere mais isolado, onde ele não podia receber nem visitas e não tinha como se movimentar, nem água nem pão. E Paulo e Silas foram colocados exatamente nesse lugar. Lugar escuro, depressivo, e que, na realidade, eles foram colocados por circunstâncias que a gente vai entender a partir da leitura do início do capítulo 16. Mas se você observou bem a leitura que fizemos, existe nesse texto uma pergunta extremamente importante que eu e você, em algum momento das nossas vidas, deveríamos fazer. A pergunta é: o que devo fazer para ser salvo?
E a pergunta que eu te faço é: você já fez essa pergunta? Outra pergunta minha para você: você já recebeu resposta para essa pergunta? Semana passada nós assistimos batismos lá no nosso encontro da família, e que aqueles batismos representam o ápice daquilo que nós acabamos de ler. Quando pessoas fizeram essa pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Entenderam os propósitos e o plano de salvação para as suas vidas e foram batizadas em nome de Jesus. Para que a gente possa entender bem melhor essa história, esse texto que nós lemos, nós temos que ver que essa história, ela se desenrola na cidade de Filipo, que era uma colônia romana na Macedônia, e que essa cidade era uma cidade extremamente importante em termos de comércio, e ela tinha uma estrada que ligava o Ocidente ao Oriente. Essa história, ela se dá no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e Paulo está acompanhado de 3 outras pessoas: Lucas, que é quem escreve o livro de Atos e narra essa história, e de Silas. Após chegar na cidade de Filipo, Paulo, ele se dirige a um local onde algumas mulheres se reuniam. Ele faz contatos com essas mulheres. Uma dessas mulheres se converte, é batizada, o nome dela era Lídia. E Paulo passa a frequentemente procurar aquele lugar para orar. Acontece que um certo dia, Paulo indo para aquele local, ele é interceptado por uma escrava, uma jovem, que, possuída de um espírito de adivinhação, começa a falar alto. Você vai encontrar isso lá em Atos capítulo 16, no verso 17. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Talvez você diga assim: ué, mas ela falou que era correto, era exatamente isso que eles estavam fazendo. Só que Paulo, percebendo a insistência com que aquela mulher, que ganhava dinheiro adivinhando, e era fonte de lucro para os seus patrões, para os seus senhores, ele expulsa esse espírito enganador dessa mulher. E aqui a palavra de Deus diz que Paulo ficou indignado, e ele ordenou em nome de Jesus que aquele espírito saísse dela. Eu não sei se vocês lembram, mas Jesus Cristo teve lá, num relato do livro de Marcos, uma experiência bem parecida com essa, quando ele estava num sábado na sinagoga, falando a respeito das coisas do reino, e um homem insistentemente falou: olha, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus. Só que Jesus repreende aquele homem possuído,
dizendo: cale-se e saia dele. Podemos perceber que nem sempre verdades que são ditas saem da boca de pessoas de boa fonte. Em nossos dias nós sabemos que, por exemplo, veio o nome de uma pessoa, de um homem que falava em nome de Deus e que na realidade hoje está preso, acusado de estupros. João de Deus falava em nome de Deus, mas na realidade suas atitudes eram atitudes do diabo. Só que o ato que Paulo produz não faz com que os senhores daquela escrava que fazia adivinhação se sentissem felizes. Pelo contrário, Paulo tinha tirado a fonte de lucro deles. E por isso, eles arrastam Paulo e Silas até as autoridades. E Paulo e Silas são severamente açoitados. Isso está lá no versículo 23 do capítulo 16. Acusados de serem judeus. Paulo era judeu, Silas também. E aqui a gente precisa compreender que aqueles homens aproveitam uma situação, porque naquela época o imperador romano tinha expulsado cristãos de Roma, acusados de causarem confusão com a propagação de um evangelho de um tal de Jesus Cristo. E aqueles homens tentam ligar esse fato e dizer: olha, são judeus e estão causando confusão na nossa cidade também, ensinando práticas que não são nossas. Paulo e Silas eram de fato cidadãos romanos, mereciam um julgamento justo, não tiveram, foram severamente açoitados e entregues ao carcereiro, que recebe uma instrução para que vigiasse eles com cuidado. A partir do verso 24, nós vemos que, tendo recebido essa ordem, o carcereiro coloca Paulo e Silas no cárcere interior, e além de estar no pior lugar da prisão, eles ainda foram presos através dos pés em um tronco. Queridos, vamos imaginar aqui: surra violenta, acusados injustamente, colocados presos num tronco e provavelmente tinham as pernas afastadas, dormência. A situação não era boa. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, para surpresa daquele auditório, e o auditório que eu me refiro são os outros presos, para surpresa daqueles homens que provavelmente xingavam, murmuravam, maldiziam, para surpresa daqueles homens, eles começam a fazer uma vigília à meia-noite. Começam a louvar. A palavra diz que eles, orando e cantando hinos a Deus, começam a louvar. Provavelmente a maioria de nós, se estivesse naquele lugar, diria: loucos, só podem ser loucos. Nós, por muito menos, irmãos, por muito menos,
Vivemos, às vezes, a nossa vida a reclamar. E somos incapazes, às vezes, de reconhecer a graça de Deus e a bênção de Deus sobre coisas que o Senhor tem nos dado e murmuramos. Vemos que aqueles homens louvam, e louvar a Deus é um veículo de fé, que nos une a Deus. Vemos que aqueles homens oram, e o poder da oração daqueles homens se manifesta de forma intensa através de um abalo sísmico. Dá para imaginar a situação? Talvez uma pessoa com uma fé bem fraquinha diga assim: espera aí, Renato, no mundo ocorrem, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, aproximadamente 300 mil abalos sísmicos por ano, em várias partes do mundo. Então, um abalo sísmico naquela região que existe abalo sísmico. Mas a pergunta que eu faria para essa pessoa é o seguinte: mas esse abalo sísmico precisaria acontecer exatamente no momento em que eles estavam orando e louvando? O Mar Vermelho precisava abrir exatamente no momento em que Moisés e o povo se aproximam dele? O Rio Jordão precisava secar exatamente no momento onde os levitas e os sacerdotes com a arca colocaram seus pés no leito do rio? Coisas que só a fé explica. As correntes, por conta desse abalo sísmico, desse terremoto, elas se rebentam, e quando eu leio esse pedaço, eu já me fiz a seguinte pergunta: por que aqueles homens que estavam presos numa situação caótica não fugiram imediatamente? Terremoto, você é liberto do nada, você ia esperar? Interessante que, talvez porque aqueles homens que estavam presos com Paulo e com Silas naquele lugar, percebendo que algo de sobrenatural aconteceu, eles ficam possivelmente perplexos, e eles não fogem. É possível que cada um daqueles homens tenha percebido que alguma coisa extraordinária aconteceu naquele lugar. E, queridos, me impressiona muito quando eu leio esse texto, a capacidade que Paulo tem de um domínio do Espírito Santo sobre a sua vida, e a sua capacidade de, no meio do estresse, no meio de situações extremas, ele conseguir manter-se equilibrado e com uma visão muito clara da missão que ele recebeu de Deus. Quando eu li esse momento aqui, quando esse terremoto acontece e os presos são libertos, eu lembrei que Paulo também esteve envolvido numa viagem, um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo até Roma, só que ele foi preso em situação extrema,
depois desse ato, depois desse momento aqui que nós lemos. Ele é levado para Roma, preso. E se você, lá no capítulo 27 de Atos, lê com calma, você vai perceber que Paulo tem uma unção, tem de Deus orientação e sabedoria, que o transformam de um prisioneiro em um especialista e um consultor. O vento bate forte, ele diz: não saiam. Capitão, não sai. O capitão saiu com o barco. O barco começou a dar água. Paulo diz: capitão, dê comida para esses homens, porque nós dependemos deles. Se eles não remarem, a gente está dentro d'água, literalmente. Quando os homens se apavoram e querem abandonar o barco, Paulo diz: capitão, não deixe que eles abandonem o barco, porque se eles abandonarem o barco, estaremos mal. No momento que o barco naufraga perto da ilha de Malta, Paulo assume o comando. Ele já está com a simpatia conquistada, e o dono do navio resolve não matá-lo, e deixa que ele e os outros prisioneiros se lancem na água e cheguem até a ilha. E naquela ilha, Paulo é usado de forma poderosa para curar pessoas, para curar o pai do principal daquela ilha, que era Públio. E a gente percebe que o naufrágio, na realidade, foi uma desculpa de Deus para que Paulo pudesse também naquele lugar propagar o Evangelho. Naquele momento ali, na prisão, não foi diferente. Abalo sísmico, um caos, um carcereiro vai se matar, e ele sabia, aquele carcereiro sabia da sentença que estava sobre ele, por isso que ele tomou a decisão de querer se matar, que eu não sei se vocês lembram, um pouco antes, daquele episódio quando Pedro é liberto da prisão de uma forma sobrenatural, através do poder de Deus. Os homens que cuidavam de Pedro, se você ler no capítulo 12 de Atos, vocês vão observar que os homens que cuidavam de Pedro e que deixaram Pedro escapar, eles foram sentenciados à morte. E esse carcereiro aqui que nós estamos falando, ele também sente esse peso, e por isso ele pega a sua espada e provavelmente ele ia se matar. Não foi a oração de madrugada que conferiu mais poder ao acontecimento. E aqui eu não estou dizendo para você que você não deve orar de madrugada, nada disso. Aliás, eu sei que aqui tem irmãos que amam orar de madrugada porque é mais silencioso, e encontram nesses momentos da madrugada um momento de aproximação com Deus. Também não vemos aqui nesse texto que não há qualquer evidência de que Paulo e Silas tenham orado pedindo para que fossem libertos da prisão. Diz que estavam orando e cantando. Que coisa estranha. O texto claramente indica que esses dois missionários estavam simplesmente rendendo graças a Deus no momento de caos. Queridos, o terremoto foi um instrumento usado por Deus para que seus propósitos soberanos
para aquele homem, para aquele carcereiro, e para que aquela cidade pudessem receber a salvação de Deus. O propósito lá do naufrágio não era também libertá-lo, mas para fazer com que o poder de Deus fosse revelado naquela ilha onde aqueles homens aportaram. E antes que o carcereiro pegasse sua espada, Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. Pergunta: não seria mais fácil deixar o carcereiro se matar? Prisão aberta, carcereiro morto, liberdade conseguida. Teoricamente. Senso de missão, senso de amor ao próximo, direção de Deus. Deus está no controle da embarcação e está no controle da prisão. No temporal e no terremoto. Na doença ou na saúde. Na vida ou na morte. E hoje nós estamos vivendo um dia que a gente está entendendo bem isso. Na fartura e na escassez, Deus é o mesmo. Depois de se recuperar daquele susto tremendo, aquele homem faz uma pergunta inesperada: o que devo fazer para ser salvo? Estou cheio de perguntas hoje, né, irmãos? Vou fazer mais uma. Por que esse homem fez essa pergunta? Já pensou nisso? Caos, terremoto, gente quase escapando, eu quase me matando. Eu me prostro, eu estou falando eu, o carcereiro, tá? Eu me prostro diante de Paulo e Silas, está aqui no verso 29. O carcereiro pede uma luz, entra correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aqui eu pensei em algumas respostas, mas meus olhos caíram do outro lado da folha, na outra folha. Vocês lembram o que aquela escrava falava a respeito de Paulo e de Silas? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Penso eu, talvez eu esteja cometendo aqui um erro teológico terrível, ou talvez não, que na cabeça daquele carcereiro, ele sabia o motivo pelo qual Silas e Paulo tinham acabado naquela prisão. E pode ser que ele tenha dito: olha, o que ela falou demais para que Paulo e Silas tenham apanhado tanto? E alguém tenha repetido essa frase para ele. Ele pode não ter escutado ela falando. E ele vê naquele cenário de terremoto, liberdade daqueles homens, nos louvores daqueles homens, na oração daqueles homens, eles percebem que eles estão diante de dois homens que só podem ser enviados de Deus. Era um gentio que
que provavelmente nunca tinham ouvido falar de Jesus. Havia pouco tempo que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tinham chegado naquela cidade. Possivelmente ele não tinha ouvido falar de Jesus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade daquele homem. Abalou os alicerces do coração daquele carcereiro e também de toda a sua família. Ele sabia o que era salvação? Você sabe o que é salvação? Você precisa de salvação? O mesmo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, por meio da redenção, por meio da cruz. Queridos, salvação do homem depende única e exclusivamente da sua resposta de fé. É só isso. Tem uma pessoa muito próxima de mim, que uma vez eu falei com ele: você crê no Senhor Jesus para que você possa ser salvo? E ele me respondeu o seguinte: olha, eu não mato, eu nunca roubei, ser salvo do quê? Não reconhece que é pecador, não reconhece que precisa de um Salvador. E eu tenho certeza que você que está aqui nesse auditório, você que está em casa me ouvindo, possivelmente conhece pessoas que também se colocam nessa posição: eu não preciso de Jesus Cristo, eu sou bom, eu nunca matei ninguém, eu sou bom pai de família, eu sou uma boa mãe, os meus méritos, eu tenho méritos, eu vou para o céu. Você crê em inferno? Creio. Crê no céu? Creio. E, não, eu vou para o céu, eu sou bom. Mas você vai para o céu pelos teus próprios esforços e pelos teus méritos? Vou. Louco. Todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Todos. A primeira condição para que você possa ter acesso a essa salvação, imprescindível, para cada um de nós, é reconhecer que eu sou pecador. Eu não sou tão bom como eu pareço ser. Uma vez uma pessoa virou para mim: pô, Renato, você é um cara muito legal, muito gente boa. Aí eu virei para ele e disse: é porque você não me conhece. A minha mulher me conhece, os meus filhos me conhecem, e Deus me conhece muito mais ainda. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, todos. Aqueles que creem e aceitam que Jesus Cristo é o Senhor e o seu Salvador, e que a morte naquela cruz não foi um fato isolado ou só um fato da história, mas um fato fundamental,
como aqueles que também não creem. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E todos nós seremos julgados por 3 coisas, fundamentalmente: pelas palavras que saem da nossa boca, as palavras boas de bênção e as palavras de maldição. Seremos julgados também pelas nossas obras. Você não será salvo pelas obras, mas será julgado por elas também. E a terceira coisa, os segredos do seu coração. A palavra fala sobre isso. Seremos julgados por aquilo que sua mãe, seu pai, seu irmão, o pastor, ninguém sabe, mas Deus sabe. E quando o livro se abrir, teremos que prestar conta. E como você comparecerá diante do tribunal de Deus? Você já experimentou? Se alguém aqui já teve essa experiência de ir na frente de um juiz? Eu já tive por 2 ocasiões. Uma por conta de um acidente e uma por um processo que eu coloquei contra uma empresa que estava me cobrando que não devia. E era um valor muito grande, e eu não devia. Queridos, comparecer diante do juiz sem um advogado é terrível. Para a minha salvação, naquele dia no fórum de Macaé, vinha passando no corredor um irmão querido que é advogado. O que você está fazendo aí, Renato? Eu vou. Você vai sozinho? Vou. Não, eu vou contigo. Oh, glória. Precisamos de um advogado, queridos. Jesus Cristo é o nosso advogado. Seremos justificados diante de Deus, seremos declarados justos. A partir do momento que você, no seu coração, crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador pessoal, reconhecendo a sua condição de pecador, você não se torna justo. Você é declarado justo pelo Senhor Jesus. É diferente. O que devo fazer para ser salvo? Interessante, irmãos, é que normalmente nós não acreditamos em soluções fáceis. Você é assim? Tem um problema, tem uma dificuldade, vai conversar com alguém, a pessoa te apresenta uma solução, mas é muito simplório, é muito simples. Aí você diz assim: não é possível, é só isso. Nós gostamos de sacrifício. As coisas difíceis, bem elaboradas. Só que o plano de salvação de Deus para o homem, ele é simples, mas não é simplório. Você crê? Você crê, irmão? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você se reconhece pecador? Às vezes essas perguntas, elas se banalizam. A gente ouve tanto isso, que a gente esquece. Queridos, eu fui salvo, justificado por Deus, mesmo já tendo cometido alguns pecados, dos quais eu me envergonho, mas eu fui perdoado. Isso é a coisa mais preciosa, queridos. Se sentir perdoado. Você já teve dívida? Quando teu credor diz: está liberado, você não me deve mais nada. Nós somos perdoados por Deus,
recebemos o perdão, e de graça, pela graça, favor imerecido. Eu não merecia, você também não. E aquele homem, aquele carcereiro, ele compreende e recebe de Paulo essa resposta maravilhosa: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu não sei se vocês observam na leitura desse texto que Paulo é extremamente objetivo e direto. Ele não dá volta. Você já observou que nós, cristãos, que cremos em Jesus Cristo e conhecemos o plano de salvação, muitas vezes damos uma volta tremenda para apresentar Jesus para as pessoas? Olha, minha igreja é muito boa. Irmão, tem umas programações lá maravilhosas, cantamos louvores, olha, o coral da minha igreja é maravilhoso, você vai se sentir muito bem estando na minha igreja. Olha, os irmãos são muito receptivos, tem um irmão lá chamado Moisés, que abraça todo mundo, beija todo mundo. A gente tenta atrair as pessoas, mostrando coisas palpáveis que a gente gosta para a gente, e esquece muitas das vezes de ser direto e objetivo. O evangelho é simples: sou pecador, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e se eu confessá-los diante de Deus, serei perdoado e ganharei um passaporte para a vida eterna nos céus. É isso, ponto. Só que a gente enfeita. Paulo foi direto: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e tua casa. E observem, irmãos, que só depois que ele falou isso, a palavra diz: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Provavelmente para explicar o que era isso. Naquele momento o carcereiro ouve isso tão simples. Tem dois versículos da Bíblia que eu gosto demais, porque eles são simples como o Evangelho, porque são o próprio Evangelho. O primeiro diz assim, presta atenção: se com tua boca confessares Jesus Cristo como o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É ou não é simples? Se com a minha boca eu confessar, se no meu coração eu crer que Deus ressuscitou dos mortos, é simples. Dá uma lida depois nesse versículo, está lá em Romanos 10:9, e vê se por trás dessa simplicidade existe um monte de coisas que eu e você precisamos crer, de fato. E o outro versículo que eu amo é em João, que diz, João 1:12: portanto, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Você já recebeu o Senhor Jesus? É só isso. Não precisa mais nada, é só receber o Senhor Jesus. Simples assim. E a gente observa que esse carcereiro parece que ele entendeu muito bem essa mensagem. Já estou terminando, irmãos. Porque naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Mas não era o carcereiro que tinha botado eles na prisão e tinha acorrentado eles? Esse é o poder do Evangelho. Transformação imediata, através de atitudes.
Esse homem demonstra com essa atitude que ele já está com seu coração completamente transformado. Ele não somente cuidou das feridas dos missionários Paulo e Silas, mas ele também serve uma refeição, e a palavra de Deus aqui no versículo 34 diz que todos os de sua casa, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Uma palavra especial para os jovens que estão aqui me ouvindo. O mundo vai dizer que tudo isso que eu acabei de falar para vocês é bobagem. Isso é coisa de fanáticos, legalistas, talvez até possam dizer para você que são aproveitadores. Mas creiam, isso é palavra de Deus. Creiam, isso é vida para vocês. Creiam, isso é caminho de felicidade, de paz. Se você que me ouve hoje ainda não tomou essa decisão preciosa de aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e encontrar em Deus paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que é composta pela alegria do Senhor, pela moderação e por não estar ansioso por coisa alguma. Essa paz que excede o entendimento mesmo no momento de morte. Essa paz que o mundo não dá. Essa paz que só o Senhor Jesus dá. Que hoje, se você ainda não pensou a respeito disso, você que está me ouvindo pelo YouTube, você que está aqui no auditório, se você ainda não prestou atenção, eu poderia, nisso tudo que eu falei, eu queria te dizer que essa é a pergunta mais importante que você tem a fazer. O que devo eu fazer para ser salvo? E que o Senhor da graça derrame sobre você entendimento, humildade para reconhecer seus pecados, que você se arrependa e que encontre em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, respostas e salvação eterna. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Queria te abençoar com a bênção sacerdotal. Que a estrada venha sempre ao teu encontro. Que o sol da justiça, o sol do Senhor, aqueça sempre o teu rosto. Que o vento sopre sempre a teu favor. Que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos. E que até nos virmos novamente, as poderosas mãos do Senhor te protejam e te guardem. Amém. Que Deus abençoe. Vão em paz, irmãos.